Nós precisamos nos libertar das amarras que determinadas ideologias acadêmicas impõem. Então, o método, a maneira que você vai dirigir sua pesquisa, o mecanismo que você vai utilizar, ou os elementos que vão propor o caminho da pesquisa, quem faz é o pesquisador. No caso, você, eu, nós. E lembrando, né, professor Rafael, você que está doutorando pode me Sim. corrigir, por favor, e aceito as devidas correções. Métodos foram criados, métodos se criam. Recentemente, alguém aí que vive atacando sem qualquer fundamento, queria eu poder estar ouvindo alguém crítico da teoria flaviana fazendo isso que você está fazendo, disse que o meu livro não havia metodologia e uma referenciação metodológica. Eu queria saber primeiro se esse indivíduo chegou a ler o meu livro. Se ele chegou a ler o meu livro, ou alguma coisa que ele possa ter lido que não foi o meu livro. Complicado, viu? Complicado isso, porque a primeira coisa que eu fiz foi pegar o livro. Eu disse, eu vou lá na página sobre Jesus, que eu gosto muito, e vou estudar isso aqui. E quando eu parei para estudar e vi, inclusive, essa expressão projeção ideológica, eu falei, poxa, isso aqui já conquistou. Por quê? Nós temos, ao longo da pesquisa do Jesus histórico, e isso é o John P. Maia que vai dizer, uma forte imposição marxista. Lembrando, professor, me perdoe, segura aí, imposição marxista. É que no meu livro eu apresento uma tese, e está no subtítulo, as projeções dos literatos. Tá aí. Okay. Eu não me inventei, eu não copiei e colei, eu não criei uma tautologia. É isso que a gente tem falado aqui. A pesquisa do dito Jesus histórico é tautológica. Ela é uma repetição de reafirmações sobre o objeto. E isso, de alguma forma, é acientífico e não científico. O John Pomé vai chamar isso de ahistórico e não histórico. Isso. Portanto, eu estou aqui mandando lembrança ao senhor Chavitarese avisando. Me aguarde que eu estou chegando. Gente, e outra coisa, é algo assim fascinante quando a gente começa a estudar, por isso que no começo eu falei, para você criticar a besteira, você deve estudar a besteira. E daí a gente conclui, portanto, esse Jesus histórico, melhor seria historiográfico, né? Trata-se de uma alienação acadêmica, ou como disse Scott McKnight, câmara de eco. O que é que seria essa câmara de eco, né? Seriam repetições de projeções ideológicas de cada autor. Então, cada autor vai desenhar o seu Jesus favorito. É isso que o James Dunn também vai criticar muito nesse livro aqui. Ó. Eu tenho essa edição em espanhol, Jesus Recordado, falando sobre o cristianismo em seus começos. E interessante que ele vai dizer, no final do livro, que o Jesus que é professado pela igreja, pelos cristãos, é o Jesus que ressuscita. E a ressurreição, dentro da ótica do James Dunn, quando ele vai dialogar com os acadêmicos, é, na verdade, uma expressão metafórica, e quando ele diz metáfora, ele não quer negar a realidade da ressurreição da fé, ele está falando de metáfora no sentido de que é algo inexpressável, algo extraordinário, algo que não se sabe o que é, entendem? Então, quando as pessoas começam a falar assim sobre o Jesus histórico, joga fora tudo que é transcendente, é uma deslealdade ao que a narrativa fez e produziu, né? O que foi produzido, porque aquilo é a interpretação original do literato, é a interpretação original dele e é o que foi produzido. A beleza da literatura está ali. Quando você começa a extrair e dissociar o todo da literatura em fragmentos, é como um quebra-cabeça, e você vai recompor novamente e falta uma peça, você vai dizer, poxa, faltou alguma coisa. E é isso que os evangelhos apresentam. Os evangelhos apresentam interpretações e você vai olhando ali o que é que tem em comum. Ok. O que é que tem de divergente? Ok. E nós sabemos que a igreja que criou, canonizou, politizou tudo, tem um livro aqui que não está ao meu alcance, está lá embaixo, que é do Scott Hahn, se não me falha a memória, A Politização da Bíblia. Se vocês lerem esse livro, vocês vão ver o tanto que
a pesquisa histórico-crítica, ela teve o seu lado bom, mas também teve o seu lado nocivo, a ponto de fazer diversas projeções ideológicas em favor de impérios, em favor de políticos monárquicos, em favor de tantos governantes que estavam dominando o mundo. E daí nós percebemos que a figura de Jesus ela foi instrumentalizada de uma maneira absurda.